Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaisa. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vim comentar, conversar com vocês sobre o recorde, sobre a minha passada do recorde, que foi batido no final de semana do dia 25. Acho que foi dia 25 ou foi dia 24? Agora eu não lembro, vai estar escrito aqui para vocês. Um vídeo super no improviso aqui, eu acabei de me arrumar. Eu tô meio inchada ainda, que eu operei o siso essa semana. Nem podia estar falando muito, mas vocês estão me cobrando muito esse vídeo aqui no YouTube. Então resolvi trazer pra vocês, pra não ficar aí em falta, mais do que eu já tô, aqui no canal com vocês. Então, pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai ter a análise de passada e também contando um pouco, de como foi tudo isso aí pra mim, já que eu não gravei vlog. Vou explicar também por que eu não gravei vlog, porque foi tudo tão corrido, pra vocês entenderem tudo direitinho. Então vem comigo. Pra começar, eu não ia correr essa prova. O que aconteceu? Eu tenho um afilhado, um sobrinho, o Lorenzo. Quem me acompanha já sabe, já conhece. E o batizado dele era no sábado, E a prova era no mesmo final de semana, sexta, sábado e domingo. Só que eu sou uma louca por prova, A gente é viciado em prova. E aí eu falei, bom, eu vou lá, corro na sexta. Na sexta mesmo eu volto para Araruama, E no sábado tem o batizado do Lorenzo. Só para vocês entenderem, eu moro em Conceição de Macabu, a prova é em Campos e o batizado do Lorenzo foi em Araruama, que é a cidade, minha cidade natal, onde eu nasci. E aí, pessoal, eu fui sexta-feira, eu e Arthur, que corre no Mister, amigão nosso, nós fomos pra prova. Fred não foi, porque ele tava aqui trabalhando, negócio de Black Friday e tudo mais. É isso mesmo, foi dia 24 de novembro, foi o dia da Black Friday, foi o dia do recorde. E aí, nós saímos tranquilos daqui pra ir correr. O Arthur ia correr amador masculino e eu a feminino. Gente, a gente pegou um trânsito que vocês não têm noção. A gente leva, em média, 1h30 daqui até o Rancho Gabriela, daqui de casa até o Rancho Gabriela. E nós levamos 3 horas daqui até o Rancho Gabriela. Foi desesperador. A gente achou que não ia dar tempo da gente correr, que ia dar ruim, que não ia dar certo. Até porque o Arthur era o número 2 na categoria amador masculino. Eu ainda era... Será que eu vou lembrar minha ordem? Eu era 7, 14 e 21. Olha que memória boa. Eu era 7 no Texano, 14 no Taylor Shade, 21 na Les Trulli. Eu fiquei desesperada. Não andava, gente. Um trânsito absurdo. Simplesmente o carro não andava. Foi desesperador. Até que a gente conseguiu cortar um caminho. Chegou lá a tempo e tudo mais. E graças a Deus que eu fui, Ainda no caminho, minha mãe perguntou: nossa, mas tinha necessidade de você ir correr essa prova? Aí eu falei: ah, mãe, mais ou menos, Mas depois eu falei: viu? Tinha necessidade sim. Às vezes, se eu não tivesse ido, eu não teria vivido tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu tô vivendo na realidade, toda essa emoção, toda essa superação, enfim. E muito louco, porque assim, eu já estava com medo mesmo, eu comecei a me questionar e fiquei pensando assim, gente, será que eu deveria ter vindo? Porque tá dando tudo errado, porque assim, foi uma loucura pra conseguir chegar lá, tudo parado, um caos. Antes eu ainda tinha que voltar, Depois eu fui bate e volta, correr e voltar. Antes de eu correr, ainda teve uma menininha que caiu, então a prova atrasou ainda mais. Eu tinha que pegar a estrada à noite, sozinha, porque o Arthur não voltaria comigo. E eu falei, gente, o que será que eu tô fazendo aqui? Só o que falta é eu chegar aqui e dar tudo errado. Ainda comentei isso com o Arthur. Falei, Arthur, imagina, depois desse rolê todo, a gente chegar lá e dar tudo errado. Mas tem que arriscar, E aí, gente, assim, foi um dia normal de prova. Na verdade, um dia que eu nem tava tão aguardando muita coisa e tudo mais, porque foi muita correria. Óbvio, eu fui focada, fui pra dar o meu melhor, tudo isso, mas quando a gente tá na correria, assim, acaba que a gente fica mais disperso. Eu dei uma passada boa no Texano, eu percebi que a pista tava muito boa, já havia comentado isso com o Fred, inclusive, no dia anterior, eu tinha falado com ele que a pista tava muito boa, porque tava dando tempo baixo. No dia anterior tinha dado 16.500, foi o Zezinho lá de Minas, tinha dado 16.500 com exclusivo. Então, assim, dava pra ver que a pista tava muito boa. A feminino também já começou com tempo baixo, com 17.100. E
na hora de eu correr com o texano, foi muito bom, assim, ele entrou tranquilo, eu entrei bem, a gente derrubou, infelizmente, por erro de percurso. Mas eu saí tranquila da passada. E, obviamente, no Taylor Shade eu tô sempre muito confiante, mas nesse dia teve alguma coisa de diferente. Eu não sei explicar pra vocês exatamente o que tinha de diferente no Taylor Shade nesse dia, mas tinha alguma coisa muito diferente, assim, com nós dois, né? Ele tava com o coração muito disparado, e geralmente ele não fica. O texano fica com o coração muito disparado, mas o Taylor não. O Taylor tem os estresses dele na pista, mas ele é um cavalo que, no geral, ele me passa muita tranquilidade. Mas nesse dia em específico, o coração dele tava saindo pela boca. Antes de eu correr, a Gabi correu, a Gabi, dona do Rancho Gabriela, né? Deu um 16.700, foi uma passada maravilhosa, um tempo incrível. E o Taylor Shade assim, falei, calma, cara, fica tranquilo. A gente já estava dentro da pista, né? Eu sempre entro antes e fico lá com ele. Falei, calma, fica tranquilo. E aí eu fiz uma coisa que geralmente eu não faço, né? Eu espero o locutor me chamar, tudo mais. Eu vou, me ajeito, volto, vou de novo. E dessa vez, quando o locutor acabou de falar o tempo da Gabi, que eu já sabia que já era a minha vez, eu mirei assim, olhei pro primeiro tambor, não olhei nem pro Nivaldo, porque geralmente eu olho pro Nivaldo, olho pro primeiro, olho pro Nivaldo, olho pro primeiro. Eu não olhei, eu simplesmente fui. Tipo, olhei primeiro e falei, é daqui mesmo que eu vou, pá. E eu toquei muito Taylor Shade, gente. Eu não sei se era porque eu tava na vibe do texano ainda, porque o texano a gente tem que tocar muito, mas eu sei que eu toquei muito Taylor Shade pro primeiro. Então, ele correu demais. E a hora que eu sentei na cela e dei o sinal pra ele reduzir, ele reduziu no último e ele dobrou de uma forma que tinha tempo que eu não via ele dobrar. Na verdade, o Taylor é um cavalo que quando a gente comprou, ele não dobrava muito, né, o meio dele. Ele era meio durão no meio, assim, né, virava em 2 tempos. Mas nessa passada ele se dobrou inteiro, principalmente no primeiro tambor, e é o que eu considero que foi o diferencial para esse tempo, foi esse primeiro tambor. Primeiramente, o tanto que ele correu, porque geralmente eu deixo ele ir de boa pro primeiro, já que ele já corre muito, mas dessa vez eu toquei mesmo. E a habilidade dele em conseguir voltar, dobrar e virar tão perto e sair numa velocidade tão grande. Ele saiu do primeiro tambor com 3 segundos, foi assim, muito surreal. O segundo tambor também foi muito bom, mas eu ainda acho que teve um erro, né? Ele entrou muito perto, então eu tive que tirar um pouquinho, mas o bom foi que ele conseguiu voltar na hora que eu pedi. Ele escorregou o pé, se vocês repararem, tá passando aí a passada pra vocês, ele escorrega o pé na saída do segundo e eu ainda olho pra trás pra ver se a gente não derrubou, porque a sensação que eu tive foi que ele tinha ido um pouco pro lado esquerdo. Na verdade, acho que isso aconteceu um pouco, né? Quando ele escorregou o pé, acaba que ele deu uma tombadinha pro lado esquerdo, mas acabou que ajudou, porque fez ele voltar super mais rápido. E o terceiro, ele tava correndo demais também, então eu dei um sinalzinho, sentei na cela, ele automaticamente entendeu. Ele é um cavalo muito inteligente e muito sensível. As pessoas olham e acham que ele é pesado de boca. Não, gente, ele não é pesado de frente, ele é muito leve. Qualquer sinal que você dá, ele sente, só que ele é um cavalo de ponto. Você precisa acertar os pontos pra você dar marca nele. Então, no terceiro tambor, eu consegui dar um sinal na hora certa e fazer ele voltar. Continuei com as 2 mãos nas rédeas, né, pra fazer ele vir quando eu pedisse. E foi basicamente correr pro abraço. Quando eu virei o primeiro tambor, não vou mentir pra vocês, eu imaginei que viesse um tempo bom. Porque a virada dele no primeiro, a gente sente, né? Você tá sentindo que o cavalo tá correndo muito, que a virada foi muito boa. Eu pensei, ele vai dar um 16.600, um 16.500. Foi o que eu pensei. Mas nunca, eu não pensei nem em 400, muito menos em 300. E quando eu saí do primeiro, eu fui pensando, não posso errar o segundo, não posso errar o segundo, não posso errar o segundo. Exatamente pensando em tocar, que foi o que eu fiz. Toquei bastante, ainda bem que eu tava com esse pensamento, porque ele entrou um pouco perto. Isso é tudo que a gente treina lá fora, que a gente consegue trazer pra dentro da pista, né? Toda a concentração. E aí, gente, na hora que eu vi o 16.300, foi assim, surreal. Eu não sei descrever pra vocês em palavra o que foi exatamente, tipo, eu senti isso, eu senti aquilo. Não, o que eu consigo falar é só que eu fiquei muito emocionada, eu gritei muito. Eu fico até com vergonha, porque eu gritei demais, assim, sabe? Eu gritava, e levantava, e gritava. Dá até vergonha depois, quando eu ouço o vídeo, as vozes e o meu berro lá. Mas é muito emocionante. Eu saí, agachei, ajoelhei no chão e comecei a beijar o Taylor Shade, porque ali eu tinha basicamente certeza que a gente tinha quebrado o recorde amador. Eu achava que o recorde era 16.356,
Mas na verdade o recorde era 16.396. E o nosso foi 16.352. Eu sabia que era do Otávio Faria, com truco 6, né? Que é um conjunto maravilhoso, esse cavalo é um fenômeno. Acho que ele é o potro mais rápido da história, alguma coisa assim. Então, eu sabia que estava perto. Eu achava que tinha quebrado, mas eu não tinha certeza ainda. E, gente, a pista é oficial, é a pista do Gabriela, é a pista que eu sempre corro, é a pista que já era recorde, o Taylor Shade já tinha recorde lá, né? A gente bateu um recorde lá em maio, 16.558, depois nós quebramos para 16.518 em junho? Não, foi... Não, acho que foi março e maio, agora eu não lembro. Mas, e depois, agora, 16.352 é o novo recorde da pista do Gabriela. E é do Taylor Shade comigo, graças a Deus. E, além disso, é recorde amador e recorde feminino. O recorde feminino já era nosso, né, com 16.421. Mas 16.352 foi, assim, muito fora da casinha, muito surreal, muito louco. Uma experiência que é difícil trazer em palavra. Eu até falei isso esses dias nas minhas redes sociais, no Instagram, que foi o dia mais insano e mais louco, assim, de uma competição minha, porque foi tudo corrido, parecia que ia dar tudo errado, e na verdade deu tudo certo, não era nem pra eu estar lá, mas quando Deus quer te honrar, minha filha, ele faz acontecer. E aqui eu queria deixar um testemunho, né? Da minha história, da minha vida, para quem não acompanhou e para quem acompanhou também. Eu passei por muitas provações durante o ano de 2020 e 2021. Basicamente, todos os meus animais foram acometidos por alguma doença. Eu tive 2 animais operados de cólica em 4 meses de diferença de um para o outro. Os 2 ficaram muito mal. Os 2 correram assim, risco de vida, né? Até porque um cavalo na mesa de cirurgia é preocupante em qualquer hipótese. Depois disso, teve o Famous Cat, que foi acometido pela laminite e também ficou cego do olho esquerdo. Depois teve a Extra, minha outra égua, que teve uma ruptura no tendão. Agora eu não lembro se é tendão, se é ligamento, eu nunca sei. Mas ela ficou impedida de correr prova. Eu tinha só 1 ano correndo nela, eu nem tinha acabado de pagar. Então, assim, eu tinha 4, 5 cavalos excelentes de prova e do nada eu fiquei no 0. Eu não tinha mais cavalo de prova, o único que não aconteceu nada, graças a Deus, foi o Stone. Então, de 5 cavalos que eu tinha incríveis para correr prova, eu fiquei com 1 cavalo. Pra piorar, né, todas as doenças foram graves, a gente gastou muito, eu pensei em desistir. Eu tinha certeza, na realidade, que isso era um aviso, um sinal de Deus para que eu desistisse, que já tinha dado, que minha história no tambor já tinha acabado. Mas, graças a Deus, primeiramente, e também a minha família, meus amigos, eles não me deixaram desistir. Sem dúvida, minha família, meus amigos, meu marido, foram pessoas que Deus usou para não me deixar desistir. E, na realidade, eu passei pelo processo, né? Eu vim suportando esse processo e hoje, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu tô vivendo um propósito que eu nunca imaginei. O Taylor Shade apareceu na minha vida num momento que eu não queria mais cavalo, que foi logo depois que aconteceu tudo isso com os meus cavalos. Eu não queria mais, pra mim já tava bom, já tinha acabado, porque eu falei, se for pra ter cavalo e eu ver meus bichos sofrendo, eu ver sendo internado, quase morrendo, sofrendo, tomando remédio, com dor, eu não quero ter, entendeu? Se for pra ter bicho assim, pra ver sofrer, eu não quero ter. E aí Taylor Shade chegou nesse momento e ressignificou tudo e mostrou que na realidade Deus estava preparando tudo. Só que é sempre tudo no tempo dele e não no nosso. Então aqui eu queria deixar esse testemunho. Eu não podia gravar esse vídeo sem ter um testemunho para falar para vocês terem paciência, para vocês aguardarem, para vocês confiarem no Senhor de todo o seu coração e para vocês continuarem firmes no propósito de vocês. Se é seu sonho, se faz seu coração palpitar, se você acorda e dorme pensando nisso, se seu coração dispara, se você se imagina vivendo isso, não desiste, tá? É aquele ditado muito verdadeiro, Deus escreve certo por linhas tortas. E depois de tudo que aconteceu na minha vida, olha o que eu tô vivendo. Só nesse ano nós quebramos 3 recordes, nós ganhamos mais de R$300 mil em premiação.
O Taylor Shade virou o segundo cavalo mais premiado de toda a história dos três tambores no Brasil. Então, sem contar eu, né, assim, as vitórias que ele me trouxe, o Texano, que foi um super cavalo que a gente adquiriu esse ano, a Leste, que tá me trazendo várias conquistas. Enfim, gente, é muita felicidade, muita gratidão. E quero agradecer aqui também todos os envolvidos nessas conquistas, todos. O Nivaldo, toda a equipe do Rancho Gabriela, os meninos que ajudam a gente, que estão ali todo dia com os cavalos, que são muito solícitos comigo, com o Fred, com os meus animais. Todos os meus patrocinadores, o meu pai, o meu marido, toda a minha família, todos os meus fãs, todos os meus amigos, todas as pessoas que torcem por nós. Muito obrigada pelo carinho comigo, com o Taylor Shade, com os meus outros cavalos. A gente está vivendo um sonho e é muito gostoso poder compartilhar com vocês e sentir todo esse amor que vocês também emanam pra gente. Muito obrigada e mais uma vez, confie em Deus, acredita no processo, foca no seu propósito, que você também vai ter um testemunho lindo para contar, eu tenho certeza. Todo mundo tem sua hora certa, tanto no esporte quanto na vida, em qualquer coisa. Deus prepara tudo perfeitamente, porque na hora dele é muito melhor do que na nossa hora. Muitas vezes a gente pensa, por que não aconteceu isso tal dia? Por que não aconteceu tal coisa? Porque Deus está preparando o momento perfeito para você. E num dia comum, Deus simplesmente transforma esse dia em extraordinário, e foi o que aconteceu comigo e com o Taylor. Gente, é isso. Espero que o meu testemunho tenha tocado o coração de vocês, que eu possa ter levado um pouco de fé, de conforto, de perseverança para vocês. E eu quero sempre poder ser instrumento de Deus na vida de vocês. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui, a Thaisa Ribeiro. E se você também não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente está sempre conversando bastante por aqui. Obrigada por tudo, de todo o meu coração, por todas as parabenizações, por todo o carinho, por todo o amor. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!